Olá, boa noite. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Gostaria de externar agradecimentos a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, que têm nos dado feedbacks para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Nesta noite nós iremos falar um pouco a respeito de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 14, que nos diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estas foram as palavras do nosso Deus para um homem chamado Salomão. Mas antes de nós falarmos disso, vamos retroceder as páginas da Bíblia Sagrada para nós meditarmos um pouco a respeito do que aconteceu durante a história, para que Deus estabelecesse a sua vontade sobre a terra e sobre o seu povo e trazendo essa linda resposta, para Salomão. Vejamos, quando Deus criou o homem, Deus criou com o intuito de que eles adorassem ao seu Criador, de que eles viessem servir e obedecer a sua palavra, que é soberana. E quando Deus escolheu um homem chamado Moisés para retirar o seu povo lá da terra do Egito, que estava amassando barro para Faraó, estava vivendo a escravidão por mais de 400 anos, Deus levantou Moisés, capacitou para poder retirar o seu povo e levar rumo à terra que emana leite e mel. E quando Moisés tirou o povo ali do Egito, e que eles estavam ali no deserto caminhando para esta terra tão gloriosa que Deus havia lhe prometido, Moisés subiu ao monte para ouvir Deus falar, e Deus ali lhe deu 3 coisas naquele monte. Lhe deu o sacerdócio para a casa de Arão, a planta para construir o tabernáculo e as tábuas da lei, contendo as leis do Senhor Deus para o seu povo. Ou seja, quando nós entendemos isso, quando nós meditamos à luz das Escrituras, que Deus deu essas coisas, um sacerdócio para a casa de Arão, Deus estava querendo que o seu povo tivesse uma liderança, pessoas que pudessem os instruir, pessoas que pudessem os guiar, para que o seu povo tivesse vitória sobre as suas vidas. Deus deu também a planta de um tabernáculo, ou seja, e o que nós falamos, Êxodo capítulo de número 25 e o versículo de número 8, o Senhor disse: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. A vontade de Deus era essa, que o seu povo tivesse uma liderança, que houvesse um lugar para adoração ao grande Deus, e também Deus deu a tábua contendo as suas leis, ou seja, Deus estava dando diretrizes para o seu povo, para eles saber que caminho eles deveriam seguir segundo a vontade do seu Criador. Então, o tabernáculo foi construído. Enquanto o povo estava ali no deserto, Deus deu a planta, e Deus mesmo capacitou vidas para ajudar Moisés na construção do tabernáculo. A palavra do Senhor nos diz que ele disse que iria capacitar e encher do seu espírito a Bezalel e a Oliabe para poder trabalhar em toda a obra de madeira, de engaste, de pedras preciosas, de todo tipo de trabalho. Lhes daria sabedoria para poder construir este lugar que serviria para a adoração do Senhor Deus. Depois que o tabernáculo estava pronto, os sacerdotes ali estavam, e o Senhor lançou fogo naquele lugar, acendendo a chama naquele lugar, para que o seu povo pudesse saber que Deus estava entronizado no meio deles, ou seja, a Shekinah, a glória de Deus que veio naquele lugar, mostrando que o Senhor era presente e é presente sobre as nossas vidas. E quando nós examinamos esta palavra e vemos esta vontade tão soberana de que o povo tivesse um lugar, uma direção a seguir, um lugar para buscar a sua adoração, um lugar que eles pudessem prestar, na verdade, a sua adoração ao seu Criador,
nós aí vamos ficar maravilhados ainda mais. O povo trazia ofertas, o povo trazia sacrifícios, né, que eram depositados ali perante o altar, e o sacerdote os recebia, orava, clamava pela vida deles, e eles podiam estar vivendo debaixo da bênção, debaixo da proteção de Deus. Aí anos se passaram e um grande dia, um homem chamado Davi, ele desejou no seu coração construir uma casa, um santuário, para que Deus pudesse habitar. Ali, enquanto Moisés construía o tabernáculo no deserto, Deus estava habitando naquela tenda, que na verdade era uma tenda que armava e desarmava segundo a vontade de Deus. Mas agora Davi intentou no seu coração construir, né, uma casa para Deus. Construir um lugar que fosse fixo para a adoração do Senhor, onde todos deveriam vir para prestar culto para Deus. Porém, a palavra do Senhor nos diz que Deus disse para Davi, disse: tu não construirás, porque tu é um homem sanguinário, um homem que tem as mãos sujas por sangue, um homem de guerra, mas não faltará aquele que edificará casa para mim. Então nós nos alegramos com esta palavra porque havia um desejo no coração de Davi. Davi pensou: olha, eu habito em palácios, né? Nós temos as nossas casas muito bonitas, bem feitas, mas até agora Deus tem habitado de tenda, de lugar em lugar, e nós precisamos fazer uma casa para Deus. A vontade de Davi era muito boa, mas quando veio a resposta a Davi, parecia ser uma resposta dura, né, para Davi, dizendo que ele não iria construir, mas não faltaria sucessor. Então nós precisamos aprender com isso que tudo é em conformidade à vontade de Deus. Por mais que o seu plano, por mais que o seu objetivo seja bom, mas nós precisamos entender a resposta final. Qual é a vontade de Deus? Deus é quem nos dará um norte, uma direção para saber de que forma nós deveremos fazer aquilo que nós queremos executar. O tempo se passou e Salomão, ele foi construir esse templo ao qual Deus falou que não faltaria sucessor para poder construí-la. Só que Davi, ele juntou muitas ofertas, muita coisa para a construção da casa do tesouro. E quando Davi começou esta construção, e foi tão gloriosa, levou-se 7 anos para a construção desta casa, deste lugar de adoração para Deus. E quando, irmãos, Salomão, ele está edificando aquela casa, quando a construção está chegando ali no seu final, Salomão, ele tem uma preocupação, olhando e entendendo que o homem é falho, que o homem comete erros, que o homem tem suas falhas. Salomão ora a Deus para que Deus pudesse trazer uma resposta de qual seria a tua vontade. Salomão disse assim: Senhor, se este povo aqui, eles pecarem contra ti e vierem até este lugar para buscar a tua presença, para te adorar, para orar neste lugar, tu perdoarás desde os céus? A Bíblia diz que Deus se manifestou a Salomão de madrugada em sonhos e falou com ele, trouxe a resposta para a sua vida e disse: Salomão, se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste no meio do meu povo, aí entra um verso que nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o verso seguinte, que é o 15, ainda nos diz: agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus trouxe uma resposta para Salomão, que ainda que não houvesse chuva, que era o meio pelo qual a terra iria produzir, trazer o seu sustento, o seu mantimento, ainda que o Senhor ordenasse os gafanhotos que viessem consumir a terra, devorar a terra,
ainda que o Senhor lançasse a peste no meio do seu povo, e isso aqui Deus está tratando a respeito de desobediência, por não fazerem aquilo que é a vontade de Deus, mas se tudo isto viesse a acontecer, mas se eles reconhecessem o seu erro, viesse até o santuário e dissesse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Igreja, nós precisamos mais do que nunca, você, caro ouvinte, amigo que me ouve, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Precisamos orar, precisamos nos converter do nosso mau caminho para que Deus possa olhar para a nossa vida e ter misericórdia de nós. Poder sarar a nossa terra, trazer o resultado pelo qual nós estamos esperando. Como eu falei, o verso 15 diz, Deus disse: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Entenda isso. Quando nós vamos à casa do Senhor, que dobramos os nossos joelhos, que clamamos a Deus, que reconhecemos a nossa fragilidade, Deus, Ele desde os céus, Ele ouve, porque os olhos dele estão abertos, os seus ouvidos estão atentos à nossa oração que nós estamos fazendo. Igreja, a oração é um meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus, é quando nós estreitamos estreitamos o nosso relacionamento com Deus. É o momento em que nós temos a oportunidade de falar com Deus e ouvir também Deus falar conosco. Pois não se trata de um monólogo, se trata de um diálogo, é estreitamento de relacionamento. E nós precisamos o fazer, nós precisamos buscar a Deus. Buscar enquanto se pode achar, como Isaías disse, invocar enquanto Ele está perto. Então, igreja, fica o meu conselho nesta noite para a tua vida: ore, busque a Deus, se arrependa, se converta, entenda a sua condição de homem, de ser humano, de limitado, de pecador. E para você que ainda não fez este compromisso, abrace a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Precisamos sempre estar buscando a presença do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17, ele disse: orai sem cessar. Precisamos sempre estar, em comunicação com Deus. Não precisa estar 24 horas de joelho, não. Precisamos estar conectado com os céus. Precisamos clamar pela presença de Deus para que Deus possa nos ouvir e trazer a resposta que nós precisamos. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas se nós estreitarmos este relacionamento, Deus irá sarar a nossa terra. Então receba esta palavra nesta noite e seja mais que abençoado. Abra o teu coração, abra a tua mente e receba esta palavra genuína da parte do nosso Deus. Que Jesus te abençoe poderosamente nesta noite. Que você tenha uma noite muito abençoada pelo nosso Deus. Amém? Jesus te abençoe de uma forma toda especial, soberana. Para você que já é inscrito em nosso canal, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de estar clicando ali no seu sininho, ativando ali, para que quando eu postar algum material, você possa ter acesso e estar sendo abençoado por esta palavra. Amém? Jesus te abençoe e tenha uma ótima noite.